Empresário viúvo fica surpreso ao ver a empregada e seus filhos fazendo biscoitos na sua casa de campo nas férias. Renato congelou na porta. Cristina ria com duas crianças na mesa coberta de farinha, moldando biscoitos, alheia à sua chegada. O cheiro doce invadiu o ar silencioso. Ele buscava solidão, mas encontrou sua cozinha transformada em lar vivo e barulhento. Cristina finalmente ergueu os olhos e viu Renato parado ali, observando em silêncio. Suas mãos pararam no meio do movimento, a farinha ainda grudada nos dedos. As crianças seguiram seu olhar e também ficaram quietas, curiosas diante do homem desconhecido de terno. O único som que restou foi o vento nas árvores lá fora, entrando pela janela aberta da cozinha. Renato deu um passo para dentro, fechando a porta atrás de si com cuidado. Seus olhos percorreram a mesa bagunçada, os biscoitos já cortados esperando o forno, os rostos das crianças manchados de farinha. Sofia segurava um cortador em forma de estrela, os olhos azuis arregalados fixos nele. Caio havia se escondido parcialmente atrás de Cristina, apenas metade do rosto aparecendo. "Desculpe, senhor Renato", Cristina conseguiu dizer, a voz saindo mais baixa do que pretendia. "Eu não sabia que o senhor chegaria hoje. A agência me disse que a casa estaria livre até segunda-feira." Ela gesticulou nervosamente para as crianças. "Eles não vão bagunçar mais nada, prometo. Já estávamos quase terminando." Renato balançou a cabeça devagar, ainda processando a cena. Havia vindo para as montanhas buscando silêncio, solidão, um refúgio das responsabilidades que o sufocavam na cidade. A casa de campo sempre fora seu escape quando precisava ficar sozinho. Mas ali estava ela, transformando sua cozinha em algo vivo, cheio de risadas infantis e cheiro de baunilha. "Não precisa se desculpar", ele disse, a voz saindo mais rouca do que esperava. "Eu que cheguei sem avisar." Caminhou até a mesa, observando de perto o trabalho que faziam. Sofia o encarava com curiosidade destemida, ainda segurando o cortador. "Estão fazendo biscoitos?" "Sim, senhor", Cristina respondeu, relaxando ligeiramente ao perceber que ele não parecia irritado. "Minha filha Sofia pediu tanto que pensei. Bem, como eu estaria aqui limpando mesmo, não faria mal usar a cozinha por algumas horas. Vou pagar pelos ingredientes que usei da despensa." "Não seja ridícula", Renato interrompeu com um gesto. "Use o que precisar." Ele se abaixou até ficar na altura de Sofia. "Quantos anos você tem?" A menina olhou para a mãe buscando permissão. Cristina assentiu encorajadoramente. 7, Sofia respondeu, mostrando os 7 dedos sujos de farinha. "E meu irmão Caio tem 8. Ele é tímido, mas é muito esperto." Renato sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Eu também era tímido quando tinha 8 anos." Olhou para Caio, que ainda se escondia. "Mas aposto que você é corajoso quando precisa, não é?" Caio não respondeu, apenas apertou mais a blusa de Cristina. Renato não insistiu, respeitando o espaço do menino. Levantou-se e caminhou até a janela, observando as árvores balançando com o vento da tarde. A luz dourada começava a mudar, indicando que o dia avançava. Ele havia planejado chegar, tomar um uísque, talvez ler um livro. Solidão programada, controlada. Mas agora havia vozes, vida dentro da casa que sempre manteve vazia. "Quanto tempo falta para ficarem pronto?" perguntou, ainda de costas. Cristina piscou surpresa. "Precisamos assar ainda. Uns 20 minutos no forno, mais o tempo para esfriar. Talvez 40 minutos no total." Renato virou-se para ela. "Vou trocar de roupa. Quando voltarmos, quero provar esses biscoitos." Saiu da cozinha antes que ela pudesse responder, seus passos ecoando pelo corredor até desaparecerem escada acima. Cristina ficou parada, tentando entender o que acabara de acontecer. Sofia puxou sua blusa. "Mamãe, ele parece triste, mas não é bravo." "Sofia, não fazemos comentários sobre as pessoas." Cristina repreendeu suavemente, mas não conseguiu discordar.
Havia algo nos olhos de Renato, uma dor antiga que ela reconhecia. Balançou a cabeça, afastando os pensamentos, e voltou a atenção para os biscoitos. Vamos terminar. Precisamos colocar no forno. As crianças voltaram ao trabalho com renovado entusiasmo. Sofia fazia perguntas sobre o homem bonito que morava naquela casa enorme. Cristina respondia vagamente, focando em organizar os biscoitos na assadeira. Sabia pouco sobre Renato Almeida, além do básico. Empresário bem-sucedido, viúvo há 2 anos, dono de várias propriedades, mas raramente as visitava. A casa de campo era limpa mensalmente, mas ele aparecia poucas vezes por ano, sempre sozinho. Era um cliente fantasma, alguém que pagava bem, mas nunca estava presente, até agora. Colocou a assadeira no forno, ajustou a temperatura e programou o timer. Enquanto esperavam, começou a limpar a bagunça, guardando ingredientes, lavando tigelas. Sofia e Caio sentaram-se no chão, brincando com cortadores sobressalentes, fazendo vozes engraçadas. A cozinha manteve aquele clima acolhedor, quente, vivo. 15 minutos depois, Renato desceu. Havia trocado o terno por jeans escuro e camisa cinza de mangas compridas dobradas até os cotovelos. Estava descalço, parecendo mais humano, menos distante. Cristina o observou entrar, uma toalha nas mãos, sentindo algo estranho no estômago que rapidamente afastou. "Cheira bem", comentou, aproximando-se do forno e espiando pelo vidro. Os biscoitos já estavam dourados, crescendo. "Quanto tempo ainda?" 5 minutos. Cristina verificou o timer. "Já estão quase prontos." Para sua surpresa, ele começou a ajudar na limpeza. Pegou uma esponja e lavou as tigelas na pia. Cristina ficou sem palavras, observando um empresário milionário lavando louça como se fosse natural. "Senhor Renato, não precisa fazer isso. Eu limpo tudo." "Eu sei", ele respondeu sem olhá-la, focado em esfregar uma tigela. "Mas quero ajudar. Faz tempo que não faço nada útil com as mãos." Havia uma verdade crua nessas palavras, uma admissão que escapou sem querer. Cristina não insistiu. Continuaram trabalhando em silêncio confortável, ela secando o que ele lavava. Sofia observava os dois com interesse, a cabecinha se movendo entre um e outro. Caio havia se aventurado mais longe, explorando armários baixos com curiosidade infantil. O timer apitou. Cristina pegou as luvas térmicas e retirou a assadeira, o cheiro de baunilha e açúcar inundando a cozinha. Os biscoitos estavam perfeitos, dourados nas bordas, macios no centro. Colocou-os sobre a bancada para esfriar, satisfeita com o resultado. "Precisam esfriar antes de comer", avisou principalmente para Sofia, que já se aproximava. "Senão vão queimar a boca." Renato observou os biscoitos, as formas variadas de estrelas, corações, círculos, todos feitos com dedicação por mãos pequenas. Havia algo profundamente tocante naquilo, na simplicidade do momento, na pureza daquela atividade comum que ele nunca experimentara. Sua vida sempre fora sobre negócios, contratos, números, nunca sobre biscoitos caseiros e risadas de crianças. "Minha esposa costumava fazer biscoitos", disse de repente a voz baixa. Cristina parou, surpresa pela confissão. Ele continuou olhando para os biscoitos, perdido em alguma memória. Ela dizia que era terapêutico. "Eu nunca entendi. Achava que era perda de tempo, que poderíamos comprar melhores em qualquer confeitaria." Riu sem humor. "Eu era um idiota." Cristina não sabia o que dizer. Ficou ali, a luva térmica ainda em uma mão, observando aquele homem que de repente parecia vulnerável. "Tenho certeza de que ela sabia que o Senhor a amava", disse suavemente. "Às vezes as pessoas mostram amor de formas diferentes." "Talvez", concordou, mas não parecia convencido. "Mas eu deveria ter feito biscoitos com ela pelo menos uma vez. Deveria ter parado de trabalhar mais cedo, prestado atenção às coisas pequenas que ela valorizava. Agora é tarde demais." O silêncio que seguiu foi pesado.
carregado de arrependimentos. Sofia, percebendo que os adultos estavam tristes, aproximou-se e puxou a barra da camisa de Renato. "O senhor pode fazer biscoitos com a gente agora", ofereceu com a sinceridade das crianças. "Não é tarde demais para fazer biscoitos." Renato olhou para ela, para aqueles olhos claros, cheios de inocência, e sentiu algo quebrar no peito. Abaixou-se novamente, ficando na altura dela, e pela primeira vez em 2 anos sentiu lágrimas ameaçarem aparecer. Piscou rapidamente, afastando-as. "Você tem razão", disse a voz ligeiramente trêmula. "Não é tarde demais." Estendeu a mão para ela. "Obrigado por me lembrar disso." Sofia apertou a mão dele com sua mãozinha suja de farinha, sorrindo. Caio, vendo a interação, finalmente saiu de trás da mãe e se aproximou timidamente, oferecendo a Renato um cortador em forma de coração. "Esse é o melhor", disse baixinho, a primeira coisa que falara desde que Renato chegara. "Porque tem amor dentro." Renato pegou o cortador, observando o formato simples de metal. "Tem amor dentro", repetiu, testando as palavras. "Você é muito sábio para ter 8 anos, Caio." O menino sorriu, envergonhado, e voltou para perto de Sofia. As crianças começaram a conversar entre si, planejando formas para a próxima fornada. Renato levantou-se e encontrou Cristina, observando-o com uma expressão que não conseguiu decifrar. Havia gentileza ali, compreensão, mas também uma tristeza que espelhava a sua. "Seus filhos são especiais", disse. "Eles são tudo o que tenho", Cristina respondeu, a voz carregada de emoção. "Depois que meu marido morreu, eles se tornaram minha razão de continuar. Cada dia é difícil, cada conta é uma luta, mas quando vejo os sorrisos deles, sei que vale a pena." Renato sentiu como se tivesse levado um soco. "Você é viúva também?" "Há 3 anos", confirmou, desviando o olhar. "Acidente de trabalho. Ele era eletricista. De uma hora para outra, estava sozinha com 2 crianças pequenas e nenhum plano. Tive que aprender a sobreviver rapidamente." Riu sem alegria. "Descobri que sou mais forte do que pensava." "Sinto muito", Renato disse, e realmente sentia. Havia uma conexão ali, um entendimento mútuo da dor de perder alguém amado. "Deve ser incrivelmente difícil." "É", admitiu. "Mas também me ensinou o que realmente importa. Tempo com meus filhos. Momentos simples como fazer biscoitos. Risadas antes de dormir. Essas são as coisas que me mantêm viva." Olhou para ele novamente. "O dinheiro ajuda, claro. Preciso pagar contas. Mas não é o dinheiro que me faz acordar todo dia. São eles." Renato assentiu lentamente, absorvendo cada palavra. Ele tinha todo o dinheiro do mundo, mas não tinha nada que realmente importasse. Nenhum filho esperando por ele. Nenhuma risada enchendo os cômodos vazios. "Os biscoitos já devem estar frios", comentou, mudando de assunto antes que a conversa ficasse pesada demais. "Vamos provar?" Cristina assentiu, grata pela mudança. Pegou um biscoito em forma de estrela e ofereceu a Renato. Ele mordeu, o sabor doce e amanteigado explodindo em sua boca. Não era tecnicamente o melhor biscoito que já comera, mas aquele biscoito, feito com ingredientes simples e amor de crianças, era o melhor que já provara, porque significava algo. Significava vida, conexão, humanidade. "Está perfeito", disse, sem mentir. Sofia e Caio pegaram seus próprios biscoitos, comendo com entusiasmo. Cristina comeu um também, observando Renato com curiosidade. Havia algo diferente nele agora, uma suavidade que não estava lá quando chegou. "Senhor Renato", começou hesitante. "Posso fazer uma pergunta?" "Pode." "Por que o senhor veio sozinho? Essa casa é enorme, linda, mas sempre vazia. O senhor nunca traz ninguém." Renato ficou em silêncio, mastigando lentamente. Quando respondeu, sua voz estava baixa.
Porque é mais fácil estar sozinho do que fingir que estou bem perto de outras pessoas. Aqui não preciso sorrir quando não quero, não preciso fazer conversas vazias. Posso apenas existir. Mas existir sozinho não é realmente viver, Cristina disse suavemente. É apenas sobreviver, e o senhor merece mais do que isso. Você não me conhece, respondeu, sem agressividade. Não sabe o que eu mereço. Talvez não, concordou. Mas sei reconhecer alguém que está sofrendo. E sei que sofrer sozinho é sempre pior. Hesitou, depois continuou. Quando meu marido morreu, tentei fazer tudo sozinha. Achei que precisava ser forte, que não podia mostrar fraqueza. Quase me destruí. Foi só quando aceitei ajuda, quando deixei as pessoas entrarem, que consegui começar a curar. E você curou? Perguntou genuinamente curioso. Não completamente, admitiu. Ainda há dias difíceis, ainda sinto falta dele, mas aprendi a viver com a dor, em vez de deixar que ela me consuma. Aprendi que posso ser feliz novamente, mesmo carregando a tristeza. As duas coisas podem coexistir. Renato absorveu aquelas palavras, deixando-as penetrar nas camadas de defesa que construíra ao redor do coração. Fazia sentido, de uma forma que nada mais havia feito nos últimos 2 anos. Talvez não precisasse escolher entre lembrar sua esposa e seguir em frente. Talvez pudesse fazer ambos. Obrigado, disse finalmente, por compartilhar isso comigo. De nada, respondeu com um sorriso pequeno, mas genuíno. Sofia puxou a blusa da mãe. Mamãe, preciso fazer xixi. Cristina riu. Banheiro é por ali, apontou para o corredor. Você consegue ir sozinha? Consigo, Sofia declarou e saiu correndo. Caio olhou para Renato timidamente. O senhor gosta de carros? Renato piscou, surpreso. Gosto. Por quê? Porque eu trouxe meus carrinhos, Caio explicou, puxando 3 carrinhos de brinquedo do bolso. Quer brincar comigo? Renato olhou para Cristina, que apenas deu de ombros com um sorriso. Voltou a atenção para Caio, para aqueles olhos esperançosos. Claro que quero, disse, abaixando-se até o chão. Onde vamos brincar? Aqui mesmo, Caio exclamou, sentando-se no chão da cozinha. Renato se sentou ao lado, suas costas contra o armário, e pegou um dos carrinhos oferecidos. Era pequeno, de plástico barato, com uma roda meio torta, mas para Caio era um tesouro. E naquele momento, para Renato também era. Começaram a brincar, fazendo barulhos de motor, criando pistas imaginárias, inventando histórias sobre corridas. Cristina observava, secando os últimos utensílios, o coração apertado. Ver suas crianças felizes sempre a emocionava. Mas ver aquele homem claramente solitário, se permitindo ser criança novamente, era especial. Sofia voltou e se juntou à brincadeira, trazendo sua própria narrativa sobre uma princesa que dirigia carro de corrida. Renato aceitou a adição sem questionar, adaptando-se ao mundo imaginário das crianças com facilidade que o surpreendeu. Meia hora passou rapidamente. A cozinha estava limpa, os biscoitos guardados, e as 3 pessoas no chão ainda brincavam como se nada mais existisse. Cristina finalmente interrompeu. Crianças, precisamos ir. Já está ficando tarde e ainda temos que pegar o ônibus. Já? Sofia reclamou. Mas estamos nos divertindo. Eu sei, amor, mas precisamos ir. Cristina insistiu gentilmente. Olhou para Renato, que ainda estava sentado no chão. Desculpe pela bagunça e por tomarmos seu tempo, senhor Renato. Não era nossa intenção. Renato levantou-se lentamente, suas articulações protestando. Vocês não bagunçaram nada, disse firmemente. Na verdade, me deram algo que eu não tinha há muito tempo. Uma tarde que vou lembrar. Hesitou. Que horas vocês precisam pegar o ônibus? O último passa às 7, Cristina respondeu, verificando o relógio. Ainda temos 40 minutos. E quanto tempo até o ponto? Uns 15 minutos a pé. Renato balançou a cabeça.
Não vão pegar o ônibus. Vou levá-los de carro. Senhor Renato não precisa se incomodar, Cristina protestou. Estamos acostumados. Não é incômodo, insistiu. É o mínimo que posso fazer depois da tarde maravilhosa que vocês me proporcionaram. Além disso, já está escurecendo e não me sinto confortável sabendo que vocês vão andar até o ponto com crianças pequenas. Pegou as chaves. Não aceito não, como resposta. Cristina abriu a boca para protestar, mas viu a determinação nos olhos dele e percebeu que seria inútil. A verdade era que estava cansada, e a ideia de não ter que andar e pegar o ônibus lotado era tentadora. Está bem, cedeu. Obrigada. Vamos de carro, Sofia comemorou. Caio guardou os carrinhos cuidadosamente. Cristina pegou a bolsa e ajudou as crianças com os casacos. Renato observava tudo, memorizando cada detalhe daquela rotina familiar que nunca fora parte de sua vida. Saíram juntos, Renato trancando a porta. O ar da noite estava fresco, prometendo chuva. O céu já estava tingido de roxo e laranja, o sol se pondo atrás das montanhas. Renato destrancou o sedã preto e abriu as portas de trás. "Vocês têm cadeirinhas?" perguntou, preocupado com a segurança. "Não, senhor", Cristina respondeu. "Não temos carro, mas eles vão usar o cinto direitinho." Renato franziu a testa insatisfeito, mas não havia o que fazer. Ajudou as crianças a se acomodarem, certificando-se de que os cintos estavam bem ajustados. Cristina entrou no banco do passageiro, sentindo-se estranha naquele carro luxuoso, tão diferente dos ônibus que conhecia. O interior cheirava a couro novo e havia uma tela digital no painel mais complexa que seu computador. Renato entrou e ligou o carro, o motor roncando suavemente. Verificou os espelhos, conferiu novamente se as crianças estavam seguras e começou a dirigir pela estrada de terra. A viagem foi silenciosa nos primeiros minutos, apenas o som do motor e cascalho sob os pneus. Sofia quebrou o silêncio. "Senhor Renato, o senhor mora sozinho naquela casa grande?" "Moro", ele respondeu, olhos na estrada. "Não fica com medo?" "Às vezes", admitiu. "Mas não é medo de fantasmas ou escuridão. É um medo diferente." "Medo de quê?" Sofia perguntou com curiosidade inocente. Renato ficou em silêncio, considerando como responder honestamente sem assustar uma criança. "Medo de estar sozinho para sempre", finalmente disse em voz baixa. "Medo de que a vida continue passando e eu continue apenas observando sem realmente participar." "Mas o senhor não precisa estar sozinho", Sofia declarou com lógica simples. "O senhor pode fazer amigos, pode brincar com as pessoas, pode fazer biscoitos." Renato riu, um som genuíno que o surpreendeu. "Você está certa, eu posso fazer todas essas coisas. Talvez só tenha esquecido como." "Então a gente pode ensinar", Sofia ofereceu entusiasticamente. "A gente é muito bom em fazer amigos." "Eu adoraria aprender com vocês", Renato disse, completamente sincero. Cristina observava a interação, o coração se aquecendo. Havia algo tocante em ver aquele homem poderoso sendo ensinado sobre vida por uma criança de 7 anos. Chegaram à rodovia principal e Renato perguntou o endereço. Cristina forneceu, explicando que moravam em um bairro popular cerca de 1 hora de distância. Durante o trajeto, as crianças adormeceram, exaustas pela tarde. Cristina verificou-as pelo retrovisor, sorrindo ao ver suas cabecinhas inclinadas uma para a outra. "Eles adoraram hoje", disse baixinho. "Faz tempo que não os vejo tão felizes." "Eu também adorei", Renato admitiu. "Mais do que imaginei possível. Quando cheguei e vi vocês na cozinha, minha primeira reação foi irritação. Eu queria solidão, silêncio, isolamento. Mas agora percebo que solidão não era o que eu precisava. Eu precisava exatamente do oposto. Às vezes não sabemos o que precisamos até encontrarmos, Cristina disse sabiamente. Eu também vim hoje achando que precisava apenas trabalhar e ganhar dinheiro.
Mas o que realmente precisava era ver meus filhos felizes, fazer algo simples e prazeroso com eles. O Senhor nos deu isso ao não nos mandar embora. Vocês me deram muito mais, Renato respondeu. Vocês me lembraram que ainda estou vivo, que ainda posso sentir alegria, que a vida continua mesmo depois da perda. Pausou, as mãos apertando o volante. Minha esposa, Ana, sempre quis filhos. Tentamos por anos, mas nunca aconteceu. Ela dizia que não importava, que éramos felizes só nós dois. Mas eu sabia que ela sonhava com uma casa cheia de risadas de crianças. E agora ela se foi, e eu tenho essa casa enorme e vazia. E tudo que consigo pensar é que desperdicei o tempo que tínhamos focando nas coisas erradas. O Senhor não desperdiçou, Cristina disse gentilmente. O Senhor viveu da melhor forma que sabia na época. Ninguém pode pedir mais. E ela sabia que o Senhor a amava, tenho certeza. Como pode ter certeza? Porque o Senhor ainda está sofrendo, explicou. Porque ainda carrega ela no coração. Amor verdadeiro não desaparece com a morte. Ele continua, transforma, mas continua. E ela sabe disso, onde quer que esteja. Renato sentiu as lágrimas finalmente caírem, silenciosas e libertadoras. Não tentou escondê-las. Apenas deixou que fluíssem enquanto dirigia, a estrada borrada à sua frente. Cristina não disse nada, apenas estendeu a mão e tocou levemente seu braço, um gesto simples de conforto. Continuaram assim por vários minutos, dois estranhos unidos pela dor compartilhada, pela luta para continuar vivendo quando o mundo parece ter parado. Eventualmente, Renato se recompôs, limpando o rosto. "Desculpe", murmurou. "Não precisa se desculpar", Cristina disse firmemente. "Lágrimas não são fraqueza, são prova de que somos humanos, de que amamos, de que sentimos. Nunca se desculpe por isso." Chegaram ao bairro de Cristina, quando o céu já estava completamente escuro. As ruas eram estreitas, mal iluminadas, com casas simples. Crianças ainda brincavam nas calçadas apesar da hora, e música vinha de alguma casa próxima. Era um mundo diferente do que Renato conhecia, mas havia vida ali, comunidade, conexão, coisas que seu bairro rico não tinha. "É ali." Cristina apontou para uma casa pequena de 2 andares, pintura descascada, mas com flores em vasos na varanda. A casa amarela. Renato estacionou e desligou o motor. As crianças ainda dormiam profundamente. "Deixe-me ajudá-la a levá-los para dentro", ofereceu. "Senhor Renato, o senhor já fez demais", Cristina protestou. "Eu consigo." "Eu sei que consegue", disse. "Mas quero ajudar. Por favor." Cristina hesitou, depois assentiu. Saíram silenciosamente. Renato pegou Caio no colo cuidadosamente, o menino murmurando algo, mas não acordando. Cristina pegou Sofia, que se aninhou contra seu ombro. Caminharam até a casa, Cristina abrindo a porta com uma mão. A casa por dentro era pequena, mas arrumada. Cada centímetro usado com eficiência. Havia desenhos das crianças nas paredes, fotos de família em porta-retratos simples, móveis velhos, mas bem cuidados. Cheirava a lavanda e comida caseira. Era um lar de verdade, algo que a mansão de Renato nunca seria. Cristina guiou-o até um quarto pequeno com 2 camas de solteiro. Deitaram as crianças cuidadosamente. Cristina tirando sapatos e cobrindo-os. Sofia se virou, abraçando um urso de pelúcia desgastado. Caio suspirou contentamente, já perdido em sonhos. Saíram do quarto em silêncio, Cristina deixando a porta entreaberta e uma luz noturna acesa. De volta à sala, o silêncio entre eles era confortável, mas carregado de algo não dito. Renato sabia que deveria ir embora, voltar para sua casa nas montanhas, mas não queria. Não queria voltar para o silêncio, para a solidão, para a vida vazia que construíra. "Obrigada por tudo hoje", Cristina disse. "Pelo passeio de carro, por brincar com as crianças, por nos deixar usar sua cozinha. Significou muito para nós. Significou muito para mim também."
Renato respondeu. Mais do que você imagina. Hesitou. Posso perguntar uma coisa? Claro. Você trabalha amanhã? Cristina piscou, surpresa. Não, amanhã é domingo. Por quê? Porque eu gostaria de convidá-los para passarem o dia comigo, Renato disse rapidamente, as palavras saindo antes que perdesse a coragem. Na casa de campo. Podemos fazer mais biscoitos ou qualquer outra coisa. Eu só não quero que hoje termine. Não quero voltar para aquela casa vazia e fingir que nada mudou quando tudo mudou. Cristina ficou em silêncio, processando o pedido. Parte dela queria recusar, manter fronteiras profissionais, lembrar que ele era seu empregador. Mas outra parte, a que havia visto sua vulnerabilidade, sua dor, sua solidão, queria aceitar, porque talvez ambos precisassem disso. Talvez ambos merecessem um dia de felicidade simples. Tudo bem, finalmente disse, mas com uma condição. Amanhã não sou sua empregada, sou apenas Cristina, e o senhor é apenas Renato, sem títulos, sem hierarquias, apenas pessoas. Renato sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto inteiro. Apenas pessoas, concordou. Que horas devo buscá-los? 10 horas está bom? Perfeito. Ele hesitou na porta, querendo dizer algo mais, mas não encontrando palavras. Até amanhã, Cristina. Até amanhã, Renato. Quando ele saiu, Cristina ficou encostada na porta fechada, o coração batendo acelerado. Havia cruzado uma linha hoje, saído do papel de empregada para algo mais complexo. Não sabia onde aquilo levaria, mas pela primeira vez em muito tempo sentia esperança. No carro, voltando para as montanhas, Renato dirigia com um sorriso nos lábios. A casa não pareceria mais tão vazia hoje, e amanhã, pela primeira vez em 2 anos, ele acordaria ansioso pelo que o dia traria. Quando chegou à casa de campo, em vez de ir direto para o escritório como sempre fazia, parou na cozinha. Ainda havia cheiro de biscoitos no ar. Pegou um dos que sobraram e comeu devagar, saboreando não apenas o gosto, mas a memória do que representava. Vida, conexão, possibilidade. Subiu para o quarto pensando em Cristina, no jeito como ela olhara para ele quando ele confessou seus medos, na gentileza com que tocara seu braço quando ele chorou. Pensou nas crianças, na risada de Sofia, na timidez de Caio que lentamente se abria. Pela primeira vez desde que Ana morreu, adormeceu pensando no futuro em vez do passado. E em algum lugar da cidade, numa casa pequena e cheia de amor, Cristina também adormecia com um sorriso, enquanto seus filhos sonhavam com biscoitos e um homem triste que talvez não precisasse mais estar sozinho. A manhã seguinte trouxe sol e a promessa de um novo começo. Quando Renato chegou para buscá-los às 10 em ponto, encontrou 3 pessoas esperando na varanda, vestidas com suas melhores roupas de domingo, sorrisos nos rostos. Estamos prontos para ser apenas pessoas, Cristina disse quando ele desceu do carro. E pela primeira vez em muito tempo, Renato acreditou que talvez, apenas talvez, ele também estivesse pronto para voltar a viver. Então vamos descobrir juntos como é ser feliz de novo. Então vamos descobrir juntos como é ser feliz de novo. As palavras de Renato ficaram suspensas no ar da manhã enquanto ele abria a porta do carro para Cristina. Um gesto simples que carregava o peso de uma promessa não dita. As crianças já estavam acomodadas no banco de trás. Sofia cantarolando baixinho uma música que aprendera na escola e Caio organizando seus carrinhos em fileiras perfeitas sobre o assento de couro. A estrada para a casa de campo parecia diferente naquela manhã de domingo. Cada curva revelando não apenas a paisagem familiar das montanhas, mas também as possibilidades de um futuro que nenhum dos dois ousara imaginar apenas 24 horas antes.
Cristina observava Renato dirigir, notando como seus ombros estavam relaxados, como suas mãos seguravam o volante com tranquilidade, em vez da tensão que ela percebera no primeiro encontro. Havia algo mudado nele, uma leveza que tornava seus traços mais suaves, mais humanos, mais acessíveis. Quando chegaram à propriedade, as crianças dispararam para o jardim, como se aquele lugar já fosse território conhecido e amado. Sofia correu diretamente para o canteiro de flores silvestres que havia descoberto no dia anterior, enquanto Caio se dirigiu ao pequeno riacho que cortava o terreno, fascinado pelo som constante da água corrente sobre as pedras lisas. Renato e Cristina ficaram parados lado a lado na varanda de madeira, observando aquela cena que parecia saída de um sonho que nenhum dos dois havia ousado sonhar. Eles se sentem em casa aqui, Cristina comentou, uma mistura de alegria e melancolia tingindo sua voz. Nunca tiveram tanto espaço para simplesmente ser crianças, para correr sem se preocupar com carros ou vizinhos reclamando do barulho. Então que sejam crianças aqui sempre que quiserem, Renato respondeu, virando-se completamente para ela, os olhos brilhando com uma determinação que ela ainda não conhecia. Cristina, preciso te dizer algo que não consegui parar de pensar desde ontem à noite. Depois que os deixei em casa, fiquei acordado até de madrugada, andando pela casa vazia, tentando entender o que vocês fizeram comigo em apenas 2 dias. Cristina sentiu o coração acelerar, percebendo pela seriedade em sua voz que aquela conversa seria um marco, um divisor de águas em suas vidas. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que não posso mais fingir que isso é apenas um fim de semana casual ou um momento de caridade, ele disse, as palavras saindo com uma urgência que o surpreendeu. Quero que vocês façam parte da minha vida de verdade. Não como empregada e filhos da empregada, mas como família. Não estou falando de pena ou de culpa por ter mais dinheiro que vocês. Estou falando de construir algo juntos, uma família que nenhum de nós tem mais, mas que podemos criar do zero. Renato respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Sei que parece loucura completa. Nos conhecemos há exatamente 2 dias. Mas às vezes a vida nos dá sinais tão claros, tão óbvios, que seria estupidez pura ignorá-los. E vocês são meu sinal. Cristina ficou em silêncio por longos segundos, processando cada palavra, sentindo o peso de cada uma delas. Parte dela queria correr, se proteger, manter a distância segura entre patrão e empregada que conhecia tão bem. Mas outra parte, a que havia florescido naqueles 2 dias mágicos, queria ficar. Queria acreditar que a felicidade era possível novamente, que o amor podia surgir nos lugares mais improváveis. Renato, você entende que isso mudaria absolutamente tudo? Para todos nós? E se não der certo? E se você se cansar da bagunça, do barulho, das responsabilidades? E se as pessoas começarem a falar, a julgar? As pessoas vão falar mesmo, isso eu garanto. Ele interrompeu com um sorriso amargo. Vão dizer que o viúvo rico enlouqueceu de vez, que você está atrás do meu dinheiro, que as crianças vão me manipular para conseguir coisas. Mas sabe o que descobri ontem à noite, andando sozinho pela minha casa gigante e vazia? Não me importo mais nem um pouco com o que as pessoas pensam. Me importo com o que eu sinto quando acordo e sei que vou ver vocês. Me importo com o sorriso da Sofia quando ela consegue fazer um biscoito perfeito. Me importo com a confiança do Caio quando ele segura minha mão sem medo. E me importo com você, com a mulher incrível que criou essas crianças maravilhosas sozinha e que merece não estar sozinha nunca mais. As palavras saíram com uma intensidade emocional que surpreendeu ambos. Cristina sentiu lágrimas quentes nos olhos, não de tristeza, mas de uma emoção complexa que não conseguia nomear completamente. Era esperança misturada com medo, gratidão misturada com desejo,
Amor nascente misturado com terror de se entregar novamente. Eu também sinto algo diferente. Ela admitiu em voz baixa, quase sussurrando. Algo que não sentia há muito tempo, que achei que nunca mais sentiria. Mas tenho muito medo, Renato. Tenho medo de me entregar completamente e perder tudo de novo. Tenho medo de que meus filhos se apeguem e depois sofram quando você perceber que não é isso que quer. Tenho medo de não ser suficiente para o seu mundo, para suas expectativas. Renato se aproximou lentamente, pegando as mãos dela com infinito cuidado, como se fossem feitas de cristal. Cristina, olhe bem nos meus olhos. Você não precisa ser suficiente para o meu mundo. Você já é mais do que suficiente para mim. E quanto ao medo de perder, eu entendo perfeitamente, porque tenho o mesmo medo. Mas descobri algo importante. Viver com medo não é viver de verdade. É apenas existir, sobreviver. E eu não quero mais apenas sobreviver. Quero viver plenamente. Naquele momento exato, Sofia apareceu correndo pelo gramado, segurando um buquê improvisado de flores silvestres que havia colhido pelo jardim. Olha, mamãe, colhi essas flores lindas para você. Ela entregou o buquê para Cristina com a seriedade de quem oferece um presente real, depois olhou para Renato com um sorriso travesso. E para você também, disse, oferecendo uma única margarida branca com o centro amarelo brilhante. Renato pegou a flor como se fosse o presente mais precioso que já havia recebido em toda a sua vida. Obrigado, Sofia. É a flor mais bonita que já ganhei. A menina sorriu satisfeita e correu de volta para o jardim, gritando para o irmão que havia encontrado um ninho de passarinho vazio. Caio apareceu alguns minutos depois, as mãos e os joelhos sujos de terra, segurando uma pedra lisa e brilhante que havia pescado do riacho. Achei isso lá no fundo da água, ele disse timidamente para Renato, estendendo a pedra. Pode ficar com ela se quiser. Minha avó sempre dizia que pedras de rio dão sorte para quem precisa. Renato se ajoelhou para ficar exatamente na altura do menino, aceitando a pedra com reverência. Obrigado, Caio. Vou guardar como um tesouro pelo resto da vida. E vou precisar mesmo de muita sorte para ser digno da confiança de vocês. Quando as crianças se afastaram novamente, perdidas em suas brincadeiras, Cristina olhou para Renato com uma expressão completamente diferente, mais suave, mais aberta. Eles já te amam, ela disse com uma voz carregada de emoção. E isso me assusta e me tranquiliza ao mesmo tempo. Por que te assusta? Porque eles têm um instinto infalível para pessoas. Nunca se apegaram a ninguém tão rapidamente, nem mesmo aos meus irmãos. Mas também porque, se algo der errado entre nós, se você mudar de ideia, eles vão sofrer muito. E eu não sei se conseguiria protegê-los dessa dor. Renato ficou sério, o rosto assumindo uma expressão de determinação absoluta. Cristina, olhe bem nos meus olhos e me diga se você vê alguém que faria mal a essas crianças. Me diga se vê alguém que não levaria isso com a seriedade que merece. Me diga se vê alguém que está brincando com os sentimentos de vocês. Ela o encarou por longos segundos, procurando sinais de falsidade, de interesse escondido, de qualquer coisa que pudesse indicar perigo para seus filhos. Mas tudo o que conseguiu ver foi sinceridade absoluta, vulnerabilidade crua e um amor nascente que espelhava exatamente o que ela mesma estava sentindo. Não vejo nada disso, ela admitiu finalmente. Vejo um homem bom que também está com medo, mas que está disposto a enfrentar esse medo para tentar construir algo real. Então vamos tentar juntos? Vamos construir essa família improvável? Cristina respirou fundo, sentindo como se estivesse prestes a pular de um penhasco sem saber se havia rede de proteção embaixo, mas sabendo que às vezes era preciso ter coragem para voar e descobrir que se tinha asas.
Vamos tentar, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas, mas devagar, com muito cuidado, respeitando o tempo de cada um, especialmente das crianças. Devagar, ele concordou, sorrindo pela primeira vez desde o início daquela conversa intensa. Temos o resto da vida para descobrir como fazer isso funcionar perfeitamente. Os meses seguintes estabeleceram uma rotina completamente nova para todos. Renato começou a aparecer na casa pequena de Cristina, às quintas-feiras à noite, sempre trazendo algo pensado especificamente para cada criança. Nunca presentes caros ou extravagantes, mas coisas simples e significativas. Um livro que Caio havia mencionado querer ler, um conjunto de tintas especiais para Sofia praticar sua arte, um brinquedo educativo que havia visto em uma vitrine e pensado neles. Aos sábados de manhã, ele buscava toda a família para passarem o fim de semana na casa de campo, que lentamente foi se transformando de refúgio solitário em lar familiar. Cristina insistiu em manter seus empregos de limpeza, apesar de Renato oferecer repetidamente para sustentá-la. Ela precisava daquela independência financeira, daquela certeza de que estava ali por escolha genuína e não por necessidade ou conveniência. Renato respeitava completamente essa decisão, mesmo que seu instinto fosse facilitar a vida dela de todas as formas possíveis. Um mês depois daquele primeiro domingo transformador, durante um jantar na casa de Cristina, Caio fez uma pergunta que pegou todos completamente de surpresa e mudou tudo. Renato, você vai ser nosso pai. O silêncio que seguiu foi denso e carregado de expectativas. Sofia parou de comer no meio da garfada, os olhos azuis arregalados, esperando uma resposta. Cristina ficou paralisada na cadeira, não sabendo se deveria intervir ou deixar que Renato respondesse sozinho. Renato colocou o garfo no prato com muito cuidado, considerando cada palavra antes de falar, sabendo que aquele momento definiria o futuro de todos eles. Caio, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Eu nunca vou tentar substituir seu pai verdadeiro. Ele foi um homem especial que amou vocês e sua mãe profundamente, e a memória dele sempre será sagrada nesta família. Mas eu gostaria muito de ser alguém importante na vida de vocês também. Alguém que cuida, que protege, que está presente para tudo o que precisarem. Se vocês quiserem me chamar de pai, seria a maior honra da minha vida. Mas se preferirem me chamar apenas de Renato, também vai estar perfeito. O que realmente importa não é o nome que vocês me dão, mas o amor que sentimos uns pelos outros. Caio ficou pensativo por um longo momento, o rosto sério demais para uma criança de 8 anos. Eu acho que você pode ser nosso novo pai. Não igual ao antigo, porque ninguém pode ser igual a ele. Mas um pai do mesmo jeito, que cuida da gente e ama a mamãe. Sofia assentiu com entusiasmo. Eu também acho. Você faz a mamãe sorrir de um jeito que ela não sorria há muito tempo. E você brinca com a gente de verdade. E seus biscoitos são horríveis, mas você se esforça tanto que fica engraçado. Renato riu, os olhos brilhando de emoção pura. Então vou me esforçar todos os dias para ser o melhor novo pai que conseguir ser. E prometo continuar fazendo biscoitos horríveis, mas feitos com muito amor. Cristina limpou discretamente as lágrimas que escorriam pelo rosto, emocionada demais para falar. Ver seus filhos aceitarem Renato daquela forma natural, ver aquele homem se comprometer com eles tão sinceramente, era mais do que ela havia ousado sonhar em seus momentos mais otimistas. Naquela noite, depois que as crianças finalmente adormeceram, Renato e Cristina conversaram na pequena varanda da casa, sentados lado a lado em cadeiras de plástico simples, observando as estrelas que pontilhavam o céu limpo. O ar estava fresco e perfumado com o cheiro de jasmim do jardim da vizinha. Obrigada por aceitar fazer parte da vida deles dessa forma, Cristina disse baixinho, a voz carregada de gratidão. Obrigado por me deixar entrar de verdade.
Renato respondeu, pegando a mão dela e entrelaçando os dedos. Cristina, eu sei que estamos indo devagar, respeitando o tempo de todos, construindo isso passo a passo. Mas preciso que você saiba que meus sentimentos por você não são lentos nem cautelosos. Estou me apaixonando por você mais profundamente a cada dia que passa. Pela sua força incrível, pela sua dedicação total aos seus filhos, pela forma corajosa como você enfrenta o mundo de cabeça erguida, apesar de todas as dificuldades que já enfrentou. Cristina sentiu o coração disparar no peito. Renato, você não precisa dizer nada agora. Ele interrompeu gentilmente, apertando a mão dela. Só queria que você soubesse exatamente o que estou sentindo. Não tenho pressa nenhuma. Vou esperar o tempo que for necessário. Mas Cristina balançou a cabeça com determinação. Não precisa esperar mais, porque eu também estou me apaixonando por você e tentei lutar contra isso. Tentei manter uma distância segura, mas é completamente impossível. Você entrou na minha vida e na vida dos meus filhos como um furacão gentil, transformando tudo sem destruir nada do que era importante. Como posso não me apaixonar por alguém assim? Renato se aproximou lentamente, dando tempo para ela recuar se quisesse, mas ela não recuou nem 1 centímetro. Ficou ali, o coração batendo forte, esperando. Quando os lábios deles finalmente se encontraram, foi como se todas as peças do quebra-cabeça da vida finalmente se encaixassem no lugar certo. O beijo foi suave, cheio de promessas não ditas, de futuros possíveis, de amor nascente que já era profundo e verdadeiro. 3 meses depois daquele primeiro domingo que mudara tudo, Renato fez uma proposta que surpreendeu até mesmo ele próprio pela ousadia. Estava na casa de campo com Cristina, observando as crianças brincarem no jardim, quando as palavras saíram sem planejamento. Quero que vocês se mudem para cá definitivamente, ele disse de repente, interrompendo o silêncio confortável da tarde. Cristina olhou para ele, completamente surpresa. Renato, não podemos simplesmente... Por que não podemos? Ele interrompeu com uma paixão que o surpreendeu. Vocês passam todos os fins de semana aqui. As crianças adoram este lugar mais que qualquer outro. Você fica exausta fazendo essa viagem constante, trabalhando em 3 empregos diferentes só para conseguir pagar as contas. Deixe-me cuidar de vocês de verdade. Não como caridade, mas como família. Mas meu trabalho na cidade, a escola das crianças, nossa vida toda está lá. Tem escolas excelentes aqui na região, muito melhores que a da cidade onde elas estudam agora. E quanto ao trabalho, você pode trabalhar comigo, me ajudando a gerenciar minhas propriedades. Preciso de alguém em quem confio completamente para cuidar dessas coisas. Seria um emprego de verdade, com salário justo e tudo mais. Cristina ficou em silêncio, processando a proposta radical, sentindo o peso da decisão. Parte dela queria aceitar imediatamente, mas outra parte tinha medo de que tudo estivesse acontecendo rápido demais. E se não der certo? E se a gente se mudar para cá e depois as coisas mudarem entre nós? E se você se cansar? Então você terá um contrato de trabalho que garante sua posição independente do nosso relacionamento pessoal. Renato respondeu, mostrando que havia pensado em cada detalhe. E esta casa tem um anexo separado que pode ser completamente de vocês, com entrada própria, cozinha própria, tudo. Não precisa ser tudo ou nada, Cristina. Pode ser exatamente o que você quiser que seja. Preciso conversar com as crianças antes de tomar qualquer decisão, ela disse finalmente. Não posso mudar a vida deles sem saber o que pensam. Claro que sim, ele concordou imediatamente. Converse com elas, pense bem em tudo, não tenho pressa nenhuma. Mas quando Cristina conversou com Sofia e Caio naquela mesma noite, a resposta deles foi imediata e entusiasmada. Sofia pulou de alegria, já fazendo planos detalhados sobre como decoraria seu novo quarto. Caio perguntou se poderia pescar no lago todos os dias depois da escola.
Nenhum dos dois tinha dúvidas ou preocupações. Para eles, aquela casa de campo já era seu verdadeiro lar há muito tempo. A mudança aconteceu 2 semanas depois, com Renato contratando uma empresa especializada para transportar cuidadosamente os poucos pertences que Cristina possuía. Ele mesmo ajudou a desmontar móveis, embalar caixas, carregar tudo para o caminhão. No dia da mudança definitiva, enquanto carregavam a última caixa, Cristina olhou para trás uma última vez, para a casa pequena, onde havia criado seus filhos sozinha durante 3 anos difíceis, mas importantes. Havia lágrimas em seus olhos, mas não eram de tristeza. Obrigada por me abrigar quando eu mais precisei. Ela sussurrou para a casa vazia. Obrigada por ser nosso refúgio. Mas agora é hora de seguir em frente para algo maior. Na casa de campo, Renato havia preparado tudo com cuidado obsessivo. O anexo estava completamente reformado, com 3 quartos espaçosos e bem iluminados, uma sala confortável com lareira, cozinha totalmente equipada. Cada detalhe foi pensado para que Cristina se sentisse completamente independente, mas ao mesmo tempo parte integrante da propriedade maior. Sofia e Caio exploraram seus novos quartos com gritos de alegria pura. Sofia tinha uma parede inteira de janelas com vista direta para o jardim de flores que tanto amava. Caio tinha prateleiras construídas especificamente para acomodar seus livros e sua coleção crescente de carrinhos. Havia espaço, luz, ar puro, liberdade. Naquela primeira noite na nova casa, depois que as crianças finalmente adormeceram, exaustas pela emoção e pela mudança, Cristina e Renato sentaram na varanda do anexo, observando as estrelas brilharem no céu limpo das montanhas. Obrigada por tudo isso, Cristina disse, apoiando a cabeça no ombro dele, por nos dar um lar de verdade, por tornar possível o que eu nunca pensei que seria. Obrigado por me deixar fazer parte desse lar, Renato respondeu, beijando delicadamente o topo da cabeça dela. Vocês transformaram esta propriedade de uma casa completamente vazia em um lugar cheio de vida, de amor, de futuro. Os meses seguintes foram de adaptação constante e descobertas diárias. As crianças se matricularam na escola local e fizeram amigos rapidamente, adaptando-se muito melhor do que Cristina havia imaginado. Ela começou a trabalhar gerenciando as propriedades de Renato, descobrindo que tinha um talento natural impressionante para negócios e organização. Renato reduziu drasticamente suas viagens de trabalho, preferindo ficar perto da família que estava construindo com tanto cuidado. Houve desafios reais e momentos difíceis. Uma noite, Caio teve um pesadelo terrível sobre o pai biológico e acordou chorando desesperadamente, chamando pelo pai que nunca mais voltaria. Renato não sabia exatamente o que fazer, sentindo-se inadequado para lidar com aquela dor antiga e profunda. Mas Cristina o guiou com paciência, explicando que sua presença constante, mesmo sem palavras perfeitas, era exatamente o que importava. Renato ficou com Caio a noite inteira, segurando-o, deixando-o chorar à vontade, assegurando que estava tudo bem sentir saudades e que o amor pelo pai que se foi nunca diminuiria o amor pelo pai que estava presente. Em outra ocasião complicada, Sofia teve problemas sérios na escola nova com uma colega que zombou dela por ter 2 pais, um que morreu e um novo que apareceu depois. Ela chegou em casa chorando copiosamente, dizendo que era estranha, que sua família era errada, que não se encaixava em lugar nenhum. Cristina e Renato sentaram com ela na sala, explicando com paciência que famílias vêm em todas as formas e tamanhos possíveis, que amor é o que define uma família de verdade, não biologia ou convenções sociais rígidas. Renato compartilhou sua própria história, contando como perdeu Ana e pensou que nunca seria feliz novamente, mas encontrou uma nova forma de felicidade que não apagava a antiga.
apenas a complementava de forma diferente. 6 meses depois da mudança definitiva, durante um jantar tranquilo em família, Renato ficou incomumente quieto e pensativo. Cristina percebeu imediatamente que algo diferente estava acontecendo, mas não perguntou diretamente, esperando pacientemente que ele compartilhasse quando estivesse pronto. Depois do jantar, quando as crianças foram brincar na sala, ele finalmente falou: Cristina, preciso te contar algo importante que aconteceu hoje. Recebi uma proposta de trabalho muito tentadora. Uma empresa multinacional em São Paulo quer que eu assuma a diretoria regional. É uma promoção enorme, com salário 3 vezes maior que o atual. O coração de Cristina gelou completamente. São Paulo fica a mais de 500 quilômetros daqui. Seria impossível manter nossa vida. Eu sei exatamente disso, ele disse, pegando as mãos dela com firmeza. E por isso recusei a proposta sem nem pensar 2 vezes. Renato, você não pode recusar uma oportunidade dessas por nossa causa. Isso pode prejudicar toda a sua carreira. Não foi por causa de vocês, ele interrompeu com convicção absoluta. Foi por mim mesmo, porque finalmente entendi de verdade o que realmente importa na vida. Não é dinheiro extra ou status ou promoções impressionantes. É acordar todos os dias e ver o sorriso das crianças no café da manhã. É tomar café com você conversando sobre planos para o jardim. É pescar com Caio no lago nos domingos. É ver as pinturas da Sofia pregadas na geladeira com orgulho. É ter uma família real, uma vida que vale a pena ser vivida. Nenhuma quantia de dinheiro no mundo vale trocar isso. Cristina sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Você tem certeza absoluta? Não quero que se arrependa depois, que fique pensando no que poderia ter sido. Tenho certeza mais absoluta que já tive de qualquer coisa na vida, ele disse com uma convicção que a impressionou. Aliás, tomei outra decisão importante hoje. Vou reduzir minha carga de trabalho pela metade. Vou contratar um gerente executivo para cuidar das operações diárias e vou focar apenas nas decisões estratégicas mais importantes. Quero muito mais tempo com vocês. Quero estar presente para cada momento importante das crianças. Cada apresentação na escola, cada jogo de futebol, cada conversa sobre os problemas da adolescência que está chegando. Quero construir memórias reais, não apenas uma conta bancária maior. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Renato levou Cristina para uma caminhada romântica até o lago. A lua cheia iluminava perfeitamente o caminho de pedras e o ar estava perfumado com o cheiro intenso de jasmim que crescia selvagem pela propriedade. Quando chegaram à margem do lago, com a água refletindo as estrelas como um espelho perfeito, ele parou e se virou para ela com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Cristina, eu havia planejado esperar mais alguns meses, fazer algo elaborado e romântico, mas não consigo esperar nem mais um dia. Estes últimos meses foram os melhores de toda a minha vida. Você e as crianças me deram algo que eu pensei ter perdido para sempre quando Ana morreu. Um propósito real, uma razão genuína para acordar todos os dias com alegria no coração. Uma família verdadeira que escolhi e que me escolheu de volta. Ele se ajoelhou ali mesmo, na grama macia da margem do lago, tirando uma pequena caixa de veludo do bolsão da jaqueta. Sei que ainda não faz nem um ano completo desde que nos conhecemos de verdade. Sei que algumas pessoas vão dizer que é cedo demais, que estamos sendo impulsivos, mas quando você sabe no fundo do coração, você simplesmente sabe. E eu sei que quero passar cada dia que me resta de vida com você, com Sofia, com Caio. Quero ser oficialmente parte desta família maravilhosa que construímos juntos. Cristina, você aceita casar comigo e me deixar ser seu marido e pai dessas crianças incríveis? Cristina olhou para aquele homem ajoelhado à sua frente, para o anel simples mas lindo na caixa, para os olhos cheios de esperança, amor e vulnerabilidade.
Pensou em tudo que haviam passado juntos, em como ele havia provado dia após dia que era confiável, que amava suas crianças genuinamente, que a respeitava e admirava como mulher e como mãe. Sim, ela disse, a voz embargada de emoção pura. Sim, eu aceito com todo o meu coração. Aceito construir uma vida oficial com você. Aceito que você seja pai dos meus filhos. Aceito enfrentar tudo que vier pela frente ao seu lado, porque te amo. Te amo de uma forma que não achei que fosse possível amar novamente depois de tanta dor. Renato colocou o anel no dedo dela com mãos que tremiam de emoção. Depois se levantou e a puxou para um beijo profundo, intenso, cheio de promessas e amor verdadeiro. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo, uma mistura de alívio e felicidade que parecia transbordar. Precisamos contar para as crianças amanhã de manhã, Cristina disse, limpando as lágrimas e admirando o anel que brilhava sob a luz da lua. Elas vão ficar completamente malucas de felicidade. Vamos contar no café da manhã, Renato sugeriu, abraçando-a contra o peito. Mas hoje à noite é só nosso, para celebrarmos esse momento. Passaram horas conversando sobre o futuro, sobre a cerimônia simples que queriam, sobre como seria oficialmente unir suas vidas de forma legal e simbólica. Quando finalmente voltaram para casa, o céu já começava a clarear no horizonte, pintado de rosa e dourado. Na manhã seguinte, reuniram Sofia e Caio na cozinha para o café da manhã. As crianças perceberam imediatamente que algo muito importante estava para ser anunciado, pela forma como os adultos se olhavam e sorriam. Crianças, o Renato me pediu em casamento ontem à noite. Cristina começou, mostrando o anel que brilhava em seu dedo. E eu disse sim. Isso significa que vamos ser uma família oficial, legal, com papéis assinados e tudo mais. Sofia gritou de alegria pura e pulou diretamente no colo de Renato, quase derrubando-o da cadeira. Você vai ser nosso pai de verdade mesmo? Posso te chamar de pai agora, oficialmente? Pode e deve, Renato disse, a voz embargada de emoção. Seria a maior honra da minha vida inteira. Caio se aproximou mais devagar, como sempre fazia, mas havia um sorriso enorme iluminando seu rosto. Isso significa que você nunca vai embora? Que vai ficar para sempre, mesmo quando a gente ficar chato na adolescência? Para sempre e sempre, Renato prometeu solenemente, puxando o menino para um abraço apertado. Não importa o que aconteça, não importa quantas vezes vocês fiquem bravos comigo ou eu com vocês, vou sempre estar aqui para tudo o que precisarem. Esta é minha família agora, e família não abandona família. Casaram-se 4 meses depois, numa cerimônia íntima e emocionante, na própria propriedade onde se conheceram. Sofia foi dama de honra, usando um vestido azul claro que ela mesma havia ajudado a escolher com cuidado obsessivo. Caio foi pajem, levando as alianças com uma seriedade e orgulho que emocionaram todos os presentes. Apenas amigos próximos e alguns familiares estavam presentes, mas foi absolutamente perfeito. Durante os votos, Renato não apenas fez promessas para Cristina, mas também se ajoelhou na altura das crianças e prometeu ser o melhor pai que conseguisse ser, protegê-las sempre, apoiá-las em todas as decisões importantes, amá-las incondicionalmente pelo resto da vida. Não havia um olho seco na cerimônia improvisada no jardim. A festa foi simples, mas alegre, com comida caseira preparada pela própria Cristina, com a ajuda de amigas, música ao vivo de um violonista local e muita dança na grama. Sofia e Caio correram pelo jardim com outras crianças convidadas, suas risadas ecoando pela propriedade inteira. Cristina e Renato dançaram sob as estrelas, perdidos completamente um nos olhos do outro, mal conseguindo acreditar que aquele momento mágico era real. 1 ano e meio depois do casamento, veio a surpresa que nenhum dos dois esperava ou havia planejado.
Cristina descobriu que estava grávida. Uma gravidez completamente inesperada, porque os médicos haviam dito anos atrás que ela teria muitas dificuldades para ter mais filhos após complicações sérias no parto de Caio. Mas ali estava ela, aos 36 anos, grávida novamente contra todas as probabilidades médicas. Renato ficou completamente atordoado quando ela contou a notícia. Sentou-se pesadamente no sofá da sala, o rosto pálido, os olhos arregalados. "Renato, você está bem? Fale alguma coisa", Cristina perguntou, preocupada com a reação inesperada. "Vou ser pai", ele disse baixinho, como se estivesse testando as palavras na própria língua. "Vou ser pai desde o primeiro dia, desde o primeiro ultrassom. Vou estar lá para cada chute na barriga, cada enjoo matinal, cada momento." Olhou para ela com lágrimas brilhando nos olhos. "Ana e eu tentamos engravidar por tantos anos. Ela queria tanto isso, sonhava tanto com isso. E agora você vai ter essa experiência completa", Cristina completou gentilmente, sentando ao lado dele. "E Ana estaria genuinamente feliz por você, tenho absoluta certeza disso." A gravidez foi tranquila fisicamente, mas emocionalmente muito intensa para todos. Renato estava presente em cada consulta médica, lia obsessivamente livros sobre paternidade, preparava o quarto do bebê com um cuidado quase obsessivo. Sofia e Caio estavam completamente extasiados com a ideia de ter um irmãozinho ou irmãzinha. Faziam planos elaborados e detalhados sobre como ensinariam o bebê a fazer biscoitos, a pescar no lago, a pintar quadros. Quando o bebê finalmente nasceu, uma menina saudável e absolutamente perfeita, Renato chorou como nunca havia chorado em toda a sua vida adulta. Segurou a filha recém-nascida com mãos que tremiam de emoção, completamente maravilhado com aquele ser minúsculo que era parte dele biologicamente. "Ela é completamente perfeita", ele sussurrou, incapaz de tirar os olhos da filha. "Absolutamente perfeita em cada detalhe." "Como vamos chamá-la?", Cristina perguntou do leito do hospital, exausta, mas radiante de felicidade. Haviam discutido nomes durante meses inteiros, mas nunca chegaram a uma decisão definitiva. Renato olhou para a filha, para aquele rostinho que já amava mais do que havia imaginado ser possível amar, e soube exatamente qual deveria ser o nome. "Ana Clara", ele disse, com certeza absoluta. "Ana, em homenagem à mulher que me ensinou o que era amar de verdade. Clara, porque ela trouxe clareza total e luz definitiva para nossas vidas." Cristina sorriu através das lágrimas que escorriam livremente pelo rosto. "Ana Clara é absolutamente perfeito." Quando Sofia e Caio vieram visitar no hospital algumas horas depois, ficaram completamente fascinados com a irmãzinha. Sofia tocou delicadamente o rostinho minúsculo do bebê, maravilhada com como era pequena e frágil. Caio perguntou com curiosidade genuína quando ela seria grande o suficiente para brincar de verdade. Renato explicou pacientemente que levaria bastante tempo, mas que eles seriam os melhores irmãos mais velhos do mundo inteiro. Os primeiros meses com o bebê foram desafiadores, mas absolutamente maravilhosos. Renato acordava religiosamente para as mamadas noturnas, trocava fraldas com a dedicação reverente de quem faz algo sagrado. Passava horas inteiras apenas observando a filha dormir pacificamente. Cristina observava com o coração completamente cheio, vendo aquele homem que pensara que nunca seria pai, finalmente vivendo a paternidade de forma plena e completa. Sofia e Caio se adaptaram ao novo papel de irmãos mais velhos com entusiasmo total. Sofia cantava canções de ninar para Ana Clara quando ela chorava de madrugada. Caio mostrava pacientemente seus carrinhos para ela, explicando detalhadamente como cada um funcionava, mesmo sabendo que o bebê não entendia absolutamente nada.
2 anos se passaram rapidamente. Ana Clara cresceu em uma casa completamente cheia de amor, cercada por 2 irmãos que a adoravam e pais totalmente dedicados. A propriedade, que antes era vazia e silenciosa, agora vivia constantemente cheia de risadas, brincadeiras, música, vida pulsante. Renato havia cumprido religiosamente sua promessa de reduzir o trabalho. Passava as manhãs no escritório cuidando dos negócios essenciais e as tardes inteiras com a família. Ensinava Caio, agora com 12 anos, a dirigir o trator pequeno na propriedade. Ajudava Sofia, com 10 anos, com seus projetos de arte cada vez mais elaborados e ambiciosos. Brincava no chão da sala com Ana Clara, fazendo vozes engraçadas que a faziam rir gostosamente. Cristina havia florescido completamente no trabalho de gerenciar as propriedades. Descobriu que tinha um talento natural impressionante para negócios e estava seriamente considerando fazer um curso de administração. Renato a apoiava completamente em tudo, oferecendo-se para cuidar das crianças sempre que ela precisasse estudar ou viajar a trabalho. Uma noite especial, exatamente 5 anos depois daquele primeiro domingo que mudara tudo para sempre, a família estava reunida na sala principal da casa. Ana Clara dormia tranquilamente no colo de Cristina. Sofia e Caio faziam lição de casa na mesa grande de madeira. Renato fingia ler um relatório de trabalho, mas na verdade estava apenas observando sua família, ainda maravilhado, depois de todos esses anos, com como sua vida havia se transformado completamente. "Sabe o que eu estava pensando agora?" Cristina disse suavemente, ajeitando com cuidado a filha adormecida. "O que, meu amor?" "Naquele primeiro dia, quando você nos encontrou fazendo biscoitos na sua cozinha, eu pensei com certeza que você ia nos mandar embora imediatamente. Pensei que tínhamos estragado tudo, que eu ia perder o emprego." Renato sorriu com ternura, lembrando-se perfeitamente daquele momento que mudara absolutamente tudo. "Eu também pensei em mandar vocês embora, para ser completamente honesto. Por alguns segundos, fiquei genuinamente irritado com a invasão da minha solidão cuidadosamente planejada. E agora? O que você pensa sobre aquele dia?" "Agora sei com absoluta certeza que aquele foi o dia em que minha vida realmente começou de verdade", ele respondeu com convicção total. "Vocês não invadiram minha solidão. Vocês me salvaram dela de forma definitiva." Sofia levantou a cabeça dos deveres escolares, revirando os olhos com a sabedoria precoce de seus 10 anos. "Papai, você está ficando sentimental de novo. Toda vez que conta essa história dos biscoitos, fica assim todo emocionado." "É porque é uma história genuinamente bonita", Caio defendeu, agora com 12 anos, e já mostrando sinais claros de que seria alto como o pai adotivo. "E porque ele realmente ama a gente de verdade." "Amo mesmo mais que tudo", Renato confirmou, sem nenhuma vergonha da emoção na voz. "Amo vocês mais do que qualquer palavra consegue expressar adequadamente. E sou profundamente grato todos os dias por aquele domingo abençoado em que decidi que biscoitos caseiros feitos com amor eram infinitamente mais importantes que solidão vazia." Ana Clara se mexeu delicadamente no colo da mãe, abrindo os olhinhos claros e sorrindo automaticamente ao ver o pai. Renato se aproximou imediatamente e a pegou no colo com cuidado, fazendo caretas engraçadas que a fizeram rir com alegria pura. "E você, pequenina preciosa, é a cereja perfeita do bolo desta família completamente maluca que construímos juntos", ele disse, beijando com ternura a testa macia da filha. Cristina observava toda aquela cena com o coração transbordando de felicidade. Às vezes, ainda não conseguia acreditar completamente que aquela era sua vida real, que havia encontrado não apenas segurança financeira e conforto material, mas um amor verdadeiro e profundo e uma família absolutamente completa. Naquela noite perfeita,
Depois que todas as crianças estavam dormindo profundamente, Cristina e Renato sentaram na varanda como faziam tantas vezes, observando as estrelas brilharem no céu infinito das montanhas. "Obrigada", ela disse de repente, a voz carregada de emoção. "Por tudo, por não ter desistido de nós naquele primeiro dia, por ter visto além da empregada humilde e das crianças barulhentas, por ter aberto completamente seu coração quando seria muito mais fácil e seguro mantê-lo fechado para sempre." Renato pegou a mão dela, entrelaçando os dedos com carinho, e olhou diretamente nos olhos dela antes de falar. "Cristina, meu amor eterno, eu passei mais de 40 anos da minha vida achando que sabia exatamente o que era felicidade verdadeira. Tinha dinheiro abundante, sucesso profissional, uma esposa que amava profundamente. Mas quando Ana morreu, percebi com clareza dolorosa que havia construído uma vida completamente vazia de tudo, exceto o trabalho obsessivo. Não tinha amigos genuínos, não tinha família real, não tinha absolutamente nada que realmente importasse de verdade. Então, vocês apareceram do nada, 3 pessoas que não tinham praticamente nada material, mas possuíam tudo que realmente vale a pena na vida. Vocês me ensinaram que felicidade autêntica não está no que você possui, mas em quem você ama e em quem te ama de volta incondicionalmente. Vocês me ensinaram que família verdadeira não é apenas questão de sangue, é escolha consciente e compromisso diário e presença constante. Vocês transformaram uma casa gigante e vazia em um lar cheio de vida. Um homem completamente perdido em um pai realizado, uma existência solitária e sem propósito em uma vida absolutamente plena, de significado e alegria genuína. Não fui eu quem salvou vocês naquele dia abençoado. Foram vocês que me salvaram de forma definitiva e completa. E por isso serei eternamente grato até o último dia da minha vida, porque descobri finalmente que o amor verdadeiro não é algo que você perde quando alguém querido vai embora. É algo que se multiplica infinitamente quando você encontra as pessoas certas para compartilhar. E vocês são essas pessoas certas, sempre foram desde o primeiro momento, sempre serão até o fim dos tempos. E eu prometo solenemente amar vocês, proteger vocês e estar presente para cada momento importante, grande ou pequeno, pelo resto da minha existência, porque vocês são minha família escolhida, meu lar verdadeiro, minha razão definitiva de viver, e não há absolutamente nada neste mundo inteiro que eu não faria por vocês. Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.